nosso trabalho está integrado por mim, Daniele Monte, Maria Clara, Maria Hilda, Patrícia e Nayê. E nós vamos falar sobre capital próprio e de terceiros nas pequenas e médias empresas, uma estratégia para crescimento e competitividade. Em resumo, o nosso trabalho ele visa analisar a utilização de recursos de capital de terceiros e capital próprio nas pequenas e médias empresas, essas que podem ter recursos limitados, orçamentos limitados, e quando elas buscam expandir os seus negócios, elas acabam recorrendo a empréstimos para poder alavancar as suas operações sem utilizar o seu próprio capital. Com isso, o uso de certa forma, um recurso bom, uma estratégia boa, porém o uso excessivo de empréstimos, de buscar formas terceirizadas de capital, pode ter um declínio na empresa, pode trazer risco. Então, a empresa pode entrar em um endividamento. Então, nesse trabalho, a gente vai analisar como que pode ser utilizado o capital de terceiros e o capital próprio de uma maneira equilibrada para que a empresa consiga crescer de forma saudável e sem riscos. Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Hilda. Eu vou falar um pouco sobre as considerações críticas e criativas. Sobre as considerações críticas, eu grifei bem essa parte, endividamento excessivo, que é a falta de análise prévia sobre o impacto dos juros e a amortização, que pode levar a problemas de insolência e comprometimento da sustentabilidade do seu negócio. Outro ponto são as pequenas e médias empresas, que frequentemente enfrentam taxas de juros mais altas devido ao maior risco percebido pelos financiadores. Já nas considerações criativas, a diversificação de fontes de capital foi o foco aonde eu fiz as minhas lacunas, pode-se dizer assim. O que a gente percebe? Pode-se ter como criativo uma consideração, parcerias estratégicas, onde colabora com outras empresas para projetos conjuntos. Outro também pode ser o investidor anjo, onde obter recursos de indivíduos que investem em troca de participação ou retorno. Olá, boa noite. Meu nome é Patrícia e eu vou falar um pouquinho sobre a utilização de capital de terceiros nas pequenas e médias empresas que frequentemente enfrentam restrições orçamentárias e dificuldades para gerar capital próprio suficiente. O uso de capital de terceiros pode viabilizar a expansão de operações, aquisição de novos equipamentos, desenvolvimento de produtos e melhorias de infraestrutura. Além disso, esses recursos permitem que as empresas aproveitem as oportunidades de mercado, que excluam o investimento inicial que de outra forma não seria possível. No entanto, o uso de capital de terceiro também traz desafios, como o aumento do endividamento, a necessidade de cumprir prazos de pagamentos e juros elevados, especialmente em países onde o custo de crédito é alto. Desta forma, a decisão de recorrer a esse tipo de capital deve ser feita com planejamento estratégico e análise criteriosa, para evitar riscos que comprometam a sustentabilidade financeira do negócio. Esse tema é de grande relevância, pois afeta diretamente a competitividade das pequenas e médias empresas no mercado, sua capacidade de inovação e criação de valor econômico social. Avaliar o equilíbrio entre o uso de capital de terceiros e recursos próprios é um ponto central na gestão financeira dessas empresas. O capital de terceiro é um elemento da estrutura de capital de uma empresa, que de forma como ela é organizada e os recursos financeiros que acompanham. A outra parte da estrutura de capital é o capital próprio. É um montante investido pelos sócios no início do negócio. O capital de terceiros pode ser vantajoso para a empresa, mas é importante ter em mente que as dívidas podem gerar problemas se não forem pagas.
Olá, meu nome é Inaê e eu vou falar sobre a fundamentação teórica. O uso de capital de terceiros é uma estratégia para promover o crescimento e superar desafios financeiros. É utilizado para garantir o desenvolvimento em ambientes competitivos e com dificuldades econômicas. De acordo com Lopes, o capital de terceiros se refere aos recursos financeiros adquiridos por meio de dívidas, ou seja, provenientes de fontes externas à empresa, como empréstimos bancários e financiamentos. Também possibilita investimentos em ativos fixos, expansão de operações e modernização sem utilizar o seu capital próprio. Segundo Ferreira, as principais fontes de financiamento são empréstimos bancários, títulos de rendas fixas, arrendamento mercantil, também chamado de leasing, e a SAF Neto e o Lima também citam o financiamento pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As pequenas e médias empresas têm diversas opções de financiamento, podendo escolher a melhor forma de captar o recurso de acordo com sua situação financeira e as condições de mercado. Outro ponto também é a alavancagem financeira, que faz que o uso de capital financeiro potencialize os lucros de empresas. Aumenta a rentabilidade de capital próprio, desde que o retorno seja maior que a dívida, e também proporciona crescimento para a empresa, mas exige cautela quanto ao uso excessivo das dívidas. Porque, segundo Lopes, cita novamente que o uso excessivo de dívidas pode comprometer a saúde financeira da empresa. Porque o aumento de endividamento pode afetar a capacidade de pagamento e levar a empresa à falência. Por conta disso, a análise de crédito é fundamental para garantir a capacidade da empresa cumprir suas obrigações financeiras. Boa noite, eu me chamo Maria Clara e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. Nessa parte do trabalho, a gente vai apresentar os materiais utilizados e os procedimentos realizados para a finalização do trabalho. Para a elaboração de estudo, nós caracterizamos este trabalho como exploratório e descritivo. A gente teve como objetivo identificar e detalhar as formas da utilização do capital de terceiro para as pequenas e médias empresas, assim como benefícios, riscos e motivações envolvidas na busca dessas fontes externas de financiamento. A pesquisa ela segue uma abordagem quantitativa e qualitativa. Ela busca oferecer uma visão abrangente sobre o tema para a coleta de dados e foram utilizados os seguintes instrumentos: questionários estruturados que foram aplicados aos gestores dessas empresas para levantar informações quantitativas sobre fontes de financiamento utilizadas, como empréstimo, títulos de renda fixa, leasing, razões para a escolha das determinadas formas, né? Por que eles escolheram determinada forma de capital de terceiro, os benefícios percebidos por eles, como crescimento, lucro e competitividade, as dificuldades e riscos enfrentados, como a inadimplência ou alavancagem. As entrevistas elas foram semi-estruturadas para completar os dados quantitativos. Foram realizadas entrevistas com gestores das pequenas e médias empresas, investigando qualitativamente experiências e percepções deles sobre os impactos do uso de capital de terceiros, estratégias de gestão financeira adotadas para minimizar os riscos e viabilizar os retornos. Agora eu vou falar sobre análises e discussões. O capital de terceiro ele deve ser visto como uma ferramenta para alavancar o crescimento, não apenas como um fator de risco. Quando bem administrado, ele permite que a empresa consiga expandir suas operações e aproveitar oportunidades de mercado. Para as pequenas e médias empresas com recursos próprios limitados, o capital de terceiro é crucial para financiar investimentos estratégicos, garantindo crescimento e inovação que de outra forma não seriam possíveis. O uso excessivo de capital de terceiros pode gerar uma sobrecarga financeira, comprometendo a capacidade da empresa de honrar suas dívidas e colocando sua saúde financeira em risco, especialmente em períodos de baixas de lucratividade. Os investimentos por capital de terceiros, eles também podem melhorar a competitividade da empresa, permitindo expansão, inovação e aumento de participação de mercado, o que fortalece sua posição frente à concorrência. É essencial também que os gestores saibam identificar o momento certo e a melhor forma de utilizar o capital de terceiro,
equilibrando os custos financeiros com o retorno esperado e as condições de mercado. Por fim, o uso de capital deve ser focado no crescimento sustentável, minimizando riscos financeiros e maximizando retornos por meio de investimentos estratégicos que gerem valor e rentabilidade para a empresa. Sobre a conclusão do trabalho, nós finalizamos esse trabalho e concluímos que esse financiamento para pequenas e médias empresas, que são empresas que não têm um bom capital, que estão começando, que são empresas jovens, ou que realmente são empresas que não têm assim um capital para poder estar girando, quando bem estruturado, quando planejado, onde o gestor saiba o que está fazendo e saiba como fazer, ele é muito bom, né? Porém, tem que ser sempre, até foi frisado, acho que todos os tópicos ali do trabalho, a mitigação ali dos riscos, para que não seja, como que eu vou dizer, para que não sejam, que os lucros da empresa não sejam menores do que o valor que a empresa tem investido por outras empresas. Como, por exemplo, a alavancagem dela seja muito maior do que o valor que ela tem de lucratividade, que daí a empresa vai acabar não conseguindo arcar com as dívidas e quebrando. Sendo assim, é um ótimo financiamento, desde que usado com moderação e usado com eficiência assim, nas atividades. Contudo, essa foi a nossa conclusão, de que ele é um excelente financiamento, porém, sendo bem mitigado ali os riscos e os lucros, faz muito sentido para as empresas estarem alavancando os negócios.